Nova Manhã. Entrevista do dia. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário e vem nas últimas semanas dando dicas de investimentos para os nossos ouvintes e acompanhantes pelas mídias sociais. Hoje ele fala de um novo mercado. Eu vou falar desses termos, não conheço nada disso, e aí vou aproveitar o seu conhecimento para ver se eu e Jonathan, inclusive, que é dado a investimentos modernos aí, fazermos alguma coisa. A gente está falando de NFT, blockchain e criptomoedas. Ficou perdido que nem eu? Então preste atenção no que o Neto tem a dizer. Vamos lá, Neto. NFT, blockchain, criptomoedas, o que é, vale a pena ou não? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom, vamos lá começar. Isso daí faz parte da novíssima economia, né? Que começou a funcionar já fazem praticamente uns 5 anos mais ou menos, né? Só que agora no Brasil está conseguindo ganhar mais força, né? O que seria isso daí? Uma NFT, né? Non-Fungible Token. Token em inglês significa símbolo, né? Non-fungible, nós temos os fungíveis e não fungíveis, né? Então, por exemplo, uma obra de arte, algo que existe em poucas quantidades, muito raro, nós chamamos de non-fungible. Coisas que já são fungible são aquelas que são fáceis de trocar. Por exemplo, real, dólar. Você troca um carro pelo outro carro, não altera o valor. Você troca R$10 por outro R$10, não altera o valor. Então, isso daí são fungibles, né? Então, os non-fungibles, a gente pode dizer que fazem parte do nosso novo mercado. E vamos começar como se fosse uma obra de arte, para ficar mais fácil entender, né? Então, por exemplo, existem as obras de arte Salvador Dalí, Mona Lisa, né? E a gente fica imaginando, será que alguém no mundo poderia comprar uma obra de arte dessa e ser dono de uma obra de arte dessa? Imagina você chegar na tua casa e ter uma Mona Lisa lá, pra você poder apreciar, ficar olhando, né? Os NFT são mais ou menos isso, porque existem várias modalidades. Um meme pode ser um NFT, um símbolo pode ser um NFT, uma obra de arte feita na internet também pode ser uma NFT. O que é interessante é que as pessoas adquirem esses ativos e começam a colecionar. Então eu posso comprar, por exemplo, alguns NFTs que existem na internet e eu começo a colecionar isso daí. Então eu começo a garimpar para ver quem são as outras pessoas que têm esses NFTs e eu compro. Então, o NFT varia muito. Você pode começar vendendo um NFT por $10 e daqui a um tempo, de repente, é muito procura, porque algumas pessoas querem ter a coleção completa. E o que faz ter valor dessa coleção vai depender também do tipo, né, da ideia que você lançou. E essas pessoas vão querer procurar e comprar e ter toda a coleção. E ter essa coleção no seu acervo, né? Ela vai poder saber que aquilo é dela. E ela vai ter também uma escrituração a respeito disso. Como são feitas essa escrituração? Através de blockchain. Que blockchain, vamos imaginar como, por exemplo, um quebra-cabeça, né? Sempre quando você faz uma operação em blockchain, você coloca um pedaço lá que só vai se encaixar ali naquele quebra-cabeça. Aí você faz uma outra operação, você vai encaixar outra peça que só se encaixa ali. E assim vai. Então, não tem como, por exemplo, as pessoas falsificarem negociações. Então, Marcelo, é um universo muito grande que está começando agora aqui no Brasil, as pessoas estão criando interesse, gosto, né? E a gente não vê assim algo como passageiro, mas sim algo que vem para ficar. Então, por exemplo, uma obra de arte, há anos existe isso. A casa de leilão Christie, lá da Inglaterra, ela já está negociando NFTs. Então já está vendendo NFT. É isso que eu ia te perguntar. Onde a pessoa tem acesso ao NFT e blockchain? Bom, existem algumas plataformas, né? Então, por exemplo, você pode começar a criar seu NFT. Para você criar seu NFT, você tem que ver o seguinte: qual moeda que está sendo mais negociada? Atualmente, tem Ethereum, tem a Bitcoin, são criptomoedas, né? Então você pode, vamos supor, vou fazer pela Ethereum. Vamos imaginar a pessoa fazendo o seu NFT. Aí você faz a Ethereum, você faz lá pelo blockchain da Ethereum e você entra numa plataforma e começa a idealizar seu NFT. Depois que você idealiza seu NFT, você pode colocar no mercado e as pessoas podem visualizar e ver se vão comprar ou não vão comprar.
É como você entrar num site, você vai ver várias figuras, e nessas figuras que você vai enxergar, de repente você pode ter interesse ou não em comprar aquilo. Se você tiver interesse em comprar aquele bem, que a gente chama de um criptoativo, né? Você adquire aquilo ali, paga, e aquilo ali passa a ser seu. E é somente seu. Então não tem nenhuma outra pessoa no mundo que tem algo como aquele. Você não está comprando um carro da cor tal, marca tal. Você está comprando uma obra de arte ou então um meme, que ele é apenas teu. Meme também estão negociando aí mundo afora, né? Meme vocês sabem o que são, né? Então você compra aquilo ali é teu e você pode comercializar depois, né? Então, são esses lugares, né, que as pessoas fazem o tipo de negociação. Que assim, é uma coisa bem profunda também, porque é um universo a ser explorado, que existem vários, né? Várias plataformas. E como que você vai fazer essa aquisição? Então, interessante nisso, né, que eu converso lá com meus amigos, você precisa de uma criptomoeda que por meio do blockchain você vai adquirir um NFT. Meu Deus. Então é um universo totalmente diferente, só que também há alguns anos atrás as pessoas falavam assim, eu vou comprar na Bolsa de Valores, que Também ainda é um universo obscuro para muitos brasileiros. Então cada vez a economia está mudando, está ficando muito mais dinâmica e estão oferecendo novas coisas. Agora as pessoas ficam pensando o seguinte, isso daí é algo que é um modismo. Aí a gente tem que pensar que não. Existem pessoas que gostam e apreciam uma obra de arte digital e tem pessoas que apreciam uma obra de arte física. Um selo, por exemplo, o selo tem valor. Existem selos aí que são negociados na casa de milhões. Um NFT também pode ser negociado na casa dos milhões. Eu posso fazer uma cópia de NFT? Sim, você pode fazer uma cópia, só que aquele NFT original, ele não é teu, é de quem adquiriu. Então, essa pessoa que adquiriu, assim como a pessoa que adquiriu o selo original, ele é detentor daquele ativo. Ele vai poder negociar isso daí quando ele quiser. Assim como um quadro, uma obra de arte, né? Então é um universo assim, bem interessante que está começando a ser explorado agora. Interessante mesmo. Ô Neto, mas me diga uma coisa. Vamos falar em criptomoedas. No Nova Manhã, na rede nacional, inclusive, houve a informação de que um jogador de futebol americano, ele pediu para que o salário dele fosse pago, passasse a ser pago em criptomoeda, e aí o risco é muito grande, tanto que uma parte do que ele recebeu e que ele investiu, ele perdeu, o que soma alguns milhões de reais. No entanto, eu estava pesquisando que outros esportistas também fizeram esta opção e ganharam muito dinheiro, ou seja, o risco ainda é muito grande. Sim, porque você não está recebendo em dólares, o dólar você está recebendo em criptomoeda. O que acontece é o seguinte, não sei se vocês lembram uma época lá que o Cristiano Ronaldo ele sentou e tinha uma garrafinha de refrigerante bem na frente dele, não sei se eu posso falar o nome da marca, né? E simplesmente ele afastou, aquilo ali derrubou as ações daquela empresa, sim, né? Sim. Assim como também vários tipos de comentários feitos por Elon Musk em relação a uma criptomoeda, derrubou o preço da criptomoeda. Então, são coisas muito sensíveis ainda, né? Porque a população, as pessoas estão indo ao encontro do que essas grandes personalidades falam. Só que vai chegar um momento que essas personalidades elas não vão ter aquele poder de conseguir mudar o valor do preço dos ativos devido a uma atitude isolada. Como, por exemplo, hoje, ninguém no mundo consegue derrubar o preço do dólar simplesmente falando assim, eu não gosto do dólar. Ou então, eu vou trocar, não vou mais mexer com dólar, vou mexer com iene, ou yuan, ou euro. Não consegue derrubar o preço do dólar. O dólar simplesmente é a moeda que qualquer lugar do mundo ele aceita. Então, quando esses jogadores eles recebem em valores em moedas, em bitcoins, eles estão em bitcoins ou Ethereum, ou qualquer outra moeda virtual, estão assumindo um risco, né? E esse risco aí, por enquanto, ele é muito volátil, porque a gente está vivendo num mundo em que as personalidades elas ainda têm um poder de influenciar o preço das ações e os preços de todos os ativos do mundo, né? Ai, gente, deixa eu perguntar, porque Claro. eu tô tentando imaginar como que é, entendeu? Eu queria saber quanto que vale uma criptomoeda e como que eu posso fazer negociações com isso. Porque, por exemplo, eu coloco meu salário lá, mas como é que eu pago, como é que eu recebo, como é que eu compro? Fiz uma pergunta muito doida? Sim, sim. Não, a pessoa pode, né? Eu tô pensando em reais, gente. Em reais, né? Em reais. As criptomoedas elas são convertíveis em dólar para depois se transformar em reais, né?
Então, todas essas são convertíveis em dólar. Começa por aí, né? Agora, como que eu vou adquirir uma? Existem os bancos, existem as corretoras que trabalham diretamente com isso, né? Mas claro que a gente precisa pesquisar muito, que a gente sabe que o Brasil aí afora tem muita empresa que, infelizmente, está dando golpe nas pessoas, né? Então tem que ir atrás ali de toda a idoneidade da empresa. As pessoas, na verdade, elas adquirem frações de bitcoins ou frações de Ethereum, né? Dificilmente a pessoa vai comprar né? A não ser que a pessoa queira despender uma quantidade muito grande, ou seja, eu quero comprar um bitcoin, que vale hoje nas casas ali de mais de 30 mil, 40 mil dólares, né? Um só, né? Meu Deus. Há um bom tempo atrás, né? Uns 10 anos atrás, né? Aconteceu uns casos interessantes, um Bitcoin custava $1, né? Imagina se um camarada tivesse comprado 100 Bitcoins há 10 anos atrás. Se pudesse voltar no tempo, você poderia ter feito isso, né? E naquela época era fácil você garimpar. Você colocava lá, em questão de horas, você conseguia garimpar alguns Bitcoins, né? Hoje não, hoje o custo de energia para você garimpar Bitcoins, cara, às vezes não compensa, porque você vai gastar muito mais energia elétrica para garimpar do que você vai conseguir em bitcoins, em frações. Neto, você falou um termo que lá no começo da entrevista você já havia dito, e eu ouço muito e leio muito toda vez que procuro informações. O que significa exatamente garimpar uma criptomoeda? Bom, vamos lá. Garimpar é o seguinte, para você hoje conseguir ter bitcoins ou Ethereum, qualquer outra criptomoeda, você tem que ir na plataforma deles. Dentro da plataforma deles, tem uma série de mecanismos que você vai ajustando, você vai colocando os dados, informações, tem sempre uma segurança muito grande em cima disso. Aí você coloca aquela plataforma para girar no teu computador. Você tem que ter um computador com pelo menos um computador potente. Uns 8, né, no mínimo, giga lá para poder brincar, né? Entendi. Para valer mesmo, com menos disso você não consegue, você vai ficar uma eternidade ali, né? Tá. Aí é o seguinte, você coloca o seu computador e começa a trabalhar 24 horas. E depois de um tempo ele começa a sair algumas frações que você conseguiu. Mas não pensa assim, vai ser 0,0. Mas ele trabalha fazendo o quê? Buscas? São vários blocos. Vários blocos, né? Aí o que acontece? Ele vai garimpando, então ele tem várias chaves, que essas chaves vão rodando, e cada vez que ele consegue encaixar com uma outra chave do quebra-cabeça, ele vai gerando, exatamente. Então, dependendo da velocidade que você tem, ele vai girando, e vai criando cada vez mais, no caso, a moeda que você deseja, né? E você vai aumentando a sua fração. Só que assim, para você chegar hoje a que eu vou falar Bitcoin, que é a moeda mais negociada do mundo, né? Você precisa de muita energia elétrica. Você vai gastar uma fortuna em energia elétrica e às vezes você não vai conseguir chegar nisso. Porque quanto mais próximo está do total de Bitcoins que vão ser mais difícil disponíveis, mais difícil fica de garimpar. Então existem as outras moedas, outras criptomoedas que as pessoas podem começar a pensar nelas. Pode ser que no futuro essas moedas, elas estejam com valor razoável, pode ser que não, nunca se sabe, porque são ativos altamente voláteis, né? Então isso daí é uma coisa que a gente sempre tem que frisar. Então você vai ter assim uma fração, então por exemplo, 100%, você vai chegar a 0,000 alguma coisa, e vai subindo, mas é alguns centavos que você está ganhando, são alguns reais que você está ganhando. Pessoas hoje garimpando em Ethereum, né, chega a ganhar às vezes assim, R$20 por dia, né, deixando a energia elétrica funcionando ali. Existem mineradoras gigantescas aqui no Brasil sendo instaladas com placas, né? Fotovoltaicas, para não gastar energia elétrica, para compensar o investimento. Exatamente. Faz sentido. Caso não faça isso, a pessoa está correndo um risco de chegar no final do mês e pagar lá R$1.000 de energia elétrica e produzir menos que isso, né? Meu Deus. Mas o que é interessante nisso é que existe uma demanda para esse tipo de mercado. E essa demanda está sendo muito utilizada à medida que as pessoas começam a perceber a facilidade de negociar em criptomoedas, né? Neto, o assunto ele é muito interessante, dá para a gente ficar aqui durante muito tempo. Vamos voltar nele nas próximas colunas? Vamos sim. Vamos sim, tranquilo. Muito bem. É isso, Jonathan Alves. Fique de olho, você que gosta de investimentos e por enquanto está na Bolsa de Valores, já comece aí a dar uma sondada em criptomoedas e contrate Euclides Teixeira Neto como consultor. Tá certo? Neto, muito obrigado pelas explicações. Até a semana que vem. Bom dia. Bom dia, até a semana que vem.